Então, pessoal, boa tarde. É um prazer falar aqui com os alunos da Engenharia Mecânica da Fevale. Meu nome é Patrick Kowalski, sou graduado e mestre em Ciências Sociais pela UFPEL. E a convite aí do nosso ex-aluno da Automação Industrial, Michael Sábio, vim falar um pouquinho sobre George Simmel, sociólogo, então, clássico, que infelizmente não figura nas listas aí dos pais fundadores da sociologia, né? Tendo sido reservado esse título mais a Marx, Weber e Durkheim. E, no entanto, Simmel é contemporâneo desses caras e tem uma produção das mais significativas, ainda que desconhecida. Para que eu possa fazer esse diálogo com vocês, eu vou dividir em duas partes. Uma parte em que eu vou falar um pouco da história, mas rapidamente, né, do que significa o Simmel para a sociologia, e uma segunda parte em que trataremos mais especificamente dos conceitos de sociabilidade em Simmel. Pois bem, fui convidado para falar sobre George Simmel, um sociólogo dos autores clássicos aí da sociologia, um tanto quanto negligenciado, né, em comparação aí aos três principais pais da sociologia, né, Weber, Marx, Durkheim. O Simmel acabou, por alguns motivos, não tendo o mesmo destaque, nem o reconhecimento enquanto um dos pais fundadores da sociologia. Um pouco se deve à sua produção, tanto quanto dispersa, que traz uma ampla gama de assuntos, uma ampla gama de conceitos, de uma maneira um tanto quanto difícil também de compreensão, e outras particularidades aí da academia, né? Não se gerou uma escola propriamente simmeliana, assim como se gerou escolas, né, baseadas em Durkheim, em Marx, em Weber, não se criou propriamente uma escola simmeliana. O mais próximo disso foi o que aconteceu na escola de Chicago, interacionismo simbólico, que tem uma relação muito estreita com Simmel. Contudo, a escola de Chicago ela conseguiu um desenvolvimento que lhe deu luz própria e ofuscou, de certa forma, a sociologia simmeliana de base, né, que é usada, de certa forma, pela escola de Chicago, interacionismo simbólico. Tirando essas questões mais específicas aí de Simmel, da sua trajetória, do seu desenvolvimento, no Brasil a gente tem pouca leitura de Simmel, né? Acaba chegando pouco. Esse livro mesmo, George Simmel, Questões Fundamentais de Sociologia, editado pela Zahar no Brasil, é um livro que é o primeiro livro completo de uma tradução de uma obra de Simmel a ser publicado no Brasil, e ele é de 2006. Então a gente vê como, de certa forma, é recente, né, a apropriação da academia brasileira do trabalho de George Simmel. Além desse livro, que é em tradução em português, eu também encontrei um outro livro, porém com a tradução em espanhol, e exclusivamente no formato de e-book. É um livro, né, chamado George Simmel, do sociólogo inglês David Frisby. É uma referência, né, nos estudos sobre Simmel, e esse livro, por exemplo, apesar da primeira edição dele em inglês ser de 1984, em espanhol ele teve uma edição em 1990 e não teve uma edição, até onde eu sei, em português. Essa aqui é a segunda edição de 2014, que foi publicada ao mesmo tempo fisicamente em espanhol e eletrônica também, apenas na língua espanhola. Talvez tenha certa falta, né, de material a respeito de Simmel. E, no entanto, uma escola tão importante quanto a escola de Chicago, que também, de certa maneira, é pouco estudada no Brasil, pelo menos não com a ênfase que deveria, né? Nós temos uma sociologia muito ligada à sociologia francesa e europeia como um todo, e nem tanto, né, da sociologia norte-americana. E ela tem elementos fantásticos aí, como esses trabalhos lá da escola de Chicago, e que fazem uma referência bastante forte com Simmel. Sobretudo ali Goffman, Becker, Strauss, e dentro dessa sociologia interacionista também
Particularmente para mim foi interessante descobrir uma metodologia chamada Grounded Theory, que é a teoria enraizada nos dados. E foi através dessa metodologia que eu tenho utilizado nas minhas pesquisas que eu cheguei mais próximo do diálogo com o interacionismo simbólico e, por último, há pouco tempo, tenho procurado compreender um pouco de Simmel, que dá a base, né, dessa sociologia do interacionismo simbólico e a base teórica dessa metodologia da Grounded Theory, que eu tenho visto pouco ser utilizada na sociologia. Tenho visto artigos na educação, tenho visto artigos na saúde, tenho visto artigos no marketing, na administração, e não tenho visto muitos trabalhos na linha propriamente da sociologia com a Grounded Theory. Então, em relação ao conceito de sociabilidade de Simmel, esse conceito é tratado nesse livro, Questões Fundamentais da Sociologia, no capítulo 3, que fala sobre a sociabilidade, exemplo de sociologia pura ou formal. Então, Simmel insere a questão do conceito de sociabilidade dentro de sua compreensão de sociologia pura ou formal. Então, ele distingue nessa concepção de sociologia os conteúdos das formas e entende que a sociologia pura ou formal é a que trata especificamente das formas. O que se entende por isso? Simmel diz que a sociedade significa interação entre os indivíduos, e nisso se aproxima bastante de uma visão mais próxima a Weber e apropriada também pelo interacionismo simbólico. Então, sociedade significa interação entre os indivíduos. Essa interação ela surge de determinados impulsos e necessidades. Essas interações significam que os portadores individuais daqueles impulsos e finalidades formam uma unidade, mais exatamente uma sociedade. Mas esse princípio da formação da sociedade, por esses impulsos, ele não tem uma natureza, essa matéria não tem uma natureza propriamente social. Ocorre que a associação, ela possui uma forma, uma maneira de se expressar, que Simmel relaciona à sociabilidade. Então, em relação à sociabilidade, ele diz que há uma autonomização dos conteúdos a partir da sociabilidade. Nós elaboramos o material que tomamos do mundo, de acordo com os nossos propósitos, damos a esses materiais determinadas formas. E apenas como tais formas, esse material é usado como elementos de nossa vida. Tornam-se autônomos, no sentido de que não se pode mais separar o objeto que formam exclusivamente de seu próprio funcionamento e realização. Essa questão da autonomização das formas se destaca mais de que não é uma autonomização dos conteúdos, e sim uma autonomização em relação a esses conteúdos. Uma autonomização das formas em relação aos conteúdos. Simmel dá como exemplos, para explicar esse processo da socialização e dessa autonomia da forma, ele traz como exemplos a ciência, a arte, o direito. Para fins pedagógicos, de analogia, eu vou trabalhar com um quarto conceito, ou melhor, um quarto exemplo. Eu vou trabalhar com o exemplo da culinária ou da gastronomia, como uma forma de sociabilidade. Uma forma de sociabilidade que também se autonomiza em relação ao seu conteúdo primário, que seria a satisfação de uma necessidade como a fome. E, no entanto, no processo de socialização, de sociabilidade, melhor dizendo, a culinária, a gastronomia, ela assume papéis específicos. Ela se autonomiza do conteúdo propriamente da comida em relação à satisfação de uma necessidade como a fome. Então, em relação à ciência, o Simmel destaca sua autonomia na busca por conhecimentos que não têm relação com nenhuma necessidade imediata. Em relação à culinária, ou à gastronomia, nós também podemos perceber que grande parte do tempo e dos esforços
empreendidos na produção de um prato, eles não têm relação diretamente com a necessidade básica de suprir a fome. Então, também em relação ao direito, Simmel coloca que ele não é mais um meio, ele se determina a partir de si mesmo, em função da legitimação de uma outra, sem a função, né? Não em função da legitimação de uma outra instância superior, extrínseca, externa, né? Que ditaria como se deve formar a matéria da vida. De novo, esse exemplo em relação ao direito, assim como o exemplo em relação à ciência, mostra uma autonomização dessas áreas em relação à forma que elas assumem. E o mesmo a gente vai desenvolver em relação à gastronomia. Assim, Simmel propõe uma guinada da determinação das formas pela matéria. As formas, né, que se apresentam à sociabilidade, elas não são determinadas pela matéria em si, pelo conteúdo, mas as formas determinam a matéria, que se tornam valores definitivos. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente vai desenvolvendo esse conceito, ou o exemplo esse, em relação à culinária. Assim, então, o Simmel traz a questão da sociabilidade como forma autônoma, ou forma lúdica de associação. Então ele diz, o que é realmente social, nessa questão da matéria, nessa questão dos conteúdos, é a forma com que se experimenta a realidade. Essa forma ela é diversa, ela é diferente dependendo de cada contexto, de cada interação. E, portanto, isso sim se trata de um fenômeno social. Se a gente for lembrar lá do Durkheim, quando ele define fato social, ele também faz questão de distinguir o que seriam fenômenos psicológicos, físicos, biológicos, do que são fenômenos sociais. E me parece que Simmel vai nessa mesma medida quando define a sua sociologia pura ou das formas ligada a, por exemplo, o conceito de sociabilidade como uma certa autonomização da forma sobre o conteúdo. Então, em relação aos impulsos artísticos, que a gente vai fazer essa comparação dessas três esferas que Simmel traz como exemplos, né? Direito, ciência e arte. Então, em relação aos impulsos artísticos, eles retiram as suas formas da totalidade das coisas que aparecem, configurando-as em uma imagem específica e correspondente a esse impulso. O impulso da sociabilidade, em sua pura efetividade, se desvencilha das realidades da vida social e do mero processo de associação como valor e como felicidade, e constitui assim o que chamamos de sociabilidade em sentido rigoroso. Aí vem, destacando aqui, e isso aqui é extremamente interessante para o desenvolvimento do exemplo da gastronomia que eu pretendo desenvolver com vocês. Não é por mero acidente do uso da linguagem o fato de que a sociabilidade, mesmo a mais primitiva, quando assume qualquer sentido e consistência, dê grande valor à forma correta. Vejam bem, aqui está falando sobre a forma correta, a gente vê isso, poderia ver isso em relação à arte, ao direito, à ciência. E o exemplo da gastronomia me parece muito legal para desenvolver essa questão da forma da sociabilidade. Então vejam só, há um jornalista americano chamado Michael Pollan, que ele faz um estudo sobre a gastronomia nos Estados Unidos e na Europa. E num dos capítulos do seu livro, que também virou série na Netflix, né, se vocês quiserem procurar lá, nesse documentário e no livro, também com o mesmo nome, Cooked, ele faz, em um determinado momento do livro, da série, uma viagem aos Estados Unidos profundo para conhecer os segredos dos churrasqueiros estadunidenses. Esses churrasqueiros são pessoas lá simples da comunidade que, historicamente já ao longo de gerações, assam porcos inteiros em fornos com uma série de detalhes. Então, o que Pollan destaca aqui são os segredos revelados, né, a maneira de se preparar esses churrascos, que é diferente de cidade para cidade, de churrasqueiro para churrasqueiro. Então eles discutem, né, quem tem o churrasco mais típico, qual é a forma correta de se fazer o churrasco.
Isso nos lembra o churrasco aqui do Sul, em que a sociabilidade em torno de assar um churrasco, ela vai muito além da satisfação de uma necessidade imediata, que é a fome. Então ali se discute, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, se discute se faz o churrasco, se o churrasco autêntico é o feito com sal grosso ou com sal fino. Se apenas com sal ou com temperos, com ervas, com salmoura. Se com lenha ou com carvão. Se com espeto ou grelha. E cada churrasqueiro vai dizer que este é o churrasco típico, este é o churrasco real, essa é a verdadeira forma, a forma correta de se fazer o churrasco. Então, quanto maior a preocupação com as formas, mais se demonstra como é importante a sociabilidade nesse meio. Isso poderia ser falado em relação ao chimarrão, que não é muito diferente, é envolto numa série de regras, de posturas, de formas de se fazer e formas disputadas como a mais correta. Então a gente vê aí que nessa questão da culinária há uma autonomização das formas em relação aos conteúdos. E também isso, de certa forma, dialoga com a questão lúdica da sociabilidade. Aqui por lúdico é interessante entender a questão daquilo que não é imediato. O lúdico o Bourdieu coloca nesses termos, o lúdico vem de ludus, que é jogo, que é o tempo fora do tempo, fora das necessidades imediatas. Na sociabilidade entra em jogo algo que é o próprio jogo, que é essa troca entre os participantes. Quando o Simmel fala, então, num tópico desse capítulo, sobre irrealidade, tato e impessoalidade, ele destaca mais fortemente essa característica da sociabilidade de jogo. E o interessante é que não é um jogo competitivo, ele é um jogo colaborativo. Se eu fosse buscar uma analogia, eu buscaria no frescobol, em que os dois participantes da interação, eles estão mais interessados em prolongar a interação, em fazer com que ela se sustente, fazendo com que o jogador que se encontra em relação a ele consiga rebater a bolinha e que elas se mantenham mais tempo em interação do que propriamente o tênis ou o ping-pong, o tênis de mesa, que o objetivo é competir contra o outro jogador. E vejam, essas questões de tato e impessoalidade, sobretudo o tato, o Simmel destaca a importância de todos os cuidados que nós nos cercamos para que o nosso interlocutor permaneça numa relação agradável conosco. Essa relação da sociabilidade, o Simmel coloca muito a sociabilidade como um prazer que se realiza com os outros. Então ele diz o seguinte: um dos grandes problemas dentro da sociologia é exatamente entender qual o papel do indivíduo na circunstância social. E a sociabilidade, para Simmel, responde esse papel do indivíduo, porque ela se centra, se apoia nas personalidades. É interessante colocar que o processo permanece exclusivamente limitado aos seus portadores, tanto em seus condicionantes quanto em seus efeitos. Durante a sociabilidade, o processo permanece exclusivamente limitado aos seus portadores, tanto em seus condicionantes quanto em seus efeitos. Então, para o Simmel, o momento esse da sociabilidade, ele não traz, naquele momento, questões como status, poder, riqueza. Ele diz também que isso só é possível quando os participantes da interação se encontram no mesmo extrato social. Que quando há participantes de estratos sociais diferentes, se instaura um certo desconforto, uma certa inadequação daquela interação. Então é muito comum, isso na época dele, sobretudo, que é a mesma de Weber, que é a mesma de Marx, e mesmo na época de Bourdieu, que destaca também isso, ainda que a partir de Weber e Marx,
e Durkheim, mesmo na época de Weber, até ainda início da segunda metade do século XX, as relações entre classes diferentes eram muito problemáticas. Hoje, eu não sei em que medida pode se considerar exatamente assim, uma vez que a gente vive em uma sociedade de massas, e sobretudo com uma mídia que meio que homogeneiza, né, certos processos. Mas o Simmel destaca, nesse caso, que não se traz à tona essa questão das diferenças pré-existentes, porque essa sociabilidade ocorre como um jogo de cordialidades. Tampouco ela vai gerar efeitos que mudem a estrutura. Ela se encerra nesse processo ali. Durante a interação, as coisas podem ser modificadas, mas ela não gera, para além disso, uma grande consequência. Isso tudo pode ser analisado com outros autores, né, que deram seguimento a esses insights, sobretudo na escola de Chicago. Depois a gente pode relacionar um pouquinho esses insights que surgem posteriormente. Então, assim, em relação à sociabilidade em Simmel, um outro aspecto que a gente pode destacar é como é que isso, digamos assim, teve prosseguimento em outros autores. Se nós pegarmos Goffman, por exemplo, que faz parte da escola de Chicago, interacionismo simbólico, ainda que por vias próprias, né, ele se distingue, ele se diferencia dessa escola, mas ele traz um enfoque muito grande sobre a questão das interações sociais, né? E, portanto, o interacionismo simbólico está muito presente. E ele também traz um aspecto muito forte da dramaturgia do processo de interação, que o Simmel relaciona a sociabilidade com um jogo de cena, que é muito próximo ao que Goffman vem a desenvolver muito tempo depois. Da mesma maneira, os clássicos lá da escola de Chicago tinham os conceitos de definição da situação, que é muito próximo dessas questões aqui faladas por Simmel. A definição da situação acaba sendo esse processo da sociabilidade, da interação social. Um outro desse aspecto, Goffman particularmente foi, em alguma medida, contestado por destacar muito a questão da sociabilidade, da interação social, e não trazer elementos que sejam relacionados às disputas de poder e essas questões relacionadas à estrutura social, de classe, de riqueza, de poder. Contudo, um sociólogo e antropólogo americano, James Scott, traz uma questão muito interessante quando se apropria da metodologia e alguns conceitos de Goffman e relaciona a Thompson. Não via uma relação direta com Simmel, mas por meio do Goffman essa relação é perceptível, quando ele vai discutir as relações de poder a partir da interação social, inclusive entre desiguais. James Scott traz no seu estudo sobre as formas cotidianas de resistência como as populações oprimidas conseguem minimamente tirar proveito da interação social para reduzir o fardo da exploração e da opressão. E isso se dá exclusivamente por meio da mobilização da interação social, ainda que não consciente. Mas uma vez em interação, os subalternos com os poderosos, ocorre um processo de, naquele momento, a autonomização da sociabilidade, que leva em conta essas questões do jogo, que leva em conta essas questões da cordialidade e que leva, sobretudo, a questão da sociabilidade. Então, James Scott destaca o poder dos fracos nessa relação, a partir da sociabilidade, a partir dessas questões que são destacadas por Goffman, como o poder da vergonha, do embaraço, a preocupação que as pessoas têm com a sua imagem, e isso está muito ligado a essas questões de Simmel sobre a sociabilidade. Ainda que o próprio Scott destaque que esse é um processo de interação que não altera a estrutura. Ele permite, no momento da interação, uma redução do fardo da opressão. Mas ele não muda como um todo a estrutura. O que Simmel destaca aqui também, e que pode parecer num determinado momento, que
a sociabilidade seja menos interessante. Inclusive, Simmel traz um ponto aqui onde diz que toda a sociabilidade é um símbolo da vida, quando essa surge no fluxo de um jogo prazeroso e fácil. Caso a sociabilidade corte totalmente os laços que a unem com a realidade da vida, a partir da qual ela entrelaça uma teia totalmente elitizada e diferente, ela deixa de ser um jogo e passa a ser uma frívola brincadeira, com formas vazias, em um esquematismo sem vida e orgulhoso disso. Então não é dessa frivolidade que Simmel está se colocando quando fala sobre sociabilidade, mas um jogo que tem no prazer do contato a sua satisfação. E, portanto, nesse prazer, ou nessas relações de interação social, ali há uma autonomização da forma da sociabilidade. E nessa autonomização, algumas coisas são produzidas. Acho que isso é o foco, então, do conceito de sociabilidade em Simmel, que pode ser aplicado a inúmeros campos, né? Sobretudo quando pensamos em como os indivíduos, em contatos uns com os outros, não enquanto indivíduos dissociados, mas enquanto indivíduos em associação, que papel eles têm frente à estrutura? Eu acho que essa é uma das questões centrais em Simmel. Tentar entender esse processo da interação social, da sociabilidade, como um momento de uma certa liberdade e a produção, então, de algo. Ainda que circunscrito a momentos específicos. Mas é bem interessante para a gente contrabalancear isso que faz parte dos fundamentos da sociologia, que é a relação entre a estrutura e o sujeito. Espero que possa ter respondido algumas questões. Muito obrigado.